Nisso, alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: Que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis? E depois de mais um pouco de tempo me tornareis a ver? Que significa também eu vou para o Pai? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. Há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Esse evangelho está no livro de João, capítulo 16, versículos 16 e seguinte. Jesus ensina aqui com uma espécie de um trocadilho, né, entre tristeza e alegria. Ele vai falar que haverá uma tristeza no coração desses discípulos, e de fato houve uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, quando Jesus foi preso, maltratado e morto na cruz. E Jesus também fala que ali haveria uma grande alegria do mundo. Por quê? Porque a própria palavra garante que o mundo jaz sobre o maligno. Então o mundo se alegrou, porque agora nós não temos mais o empecilho. Nós não temos mais Jesus para dizer o que é certo e o que é errado. Agora nós podemos fazer as nossas próprias leis, né? A palavra nos mostra que o próprio Jesus, ele passou por essa tristeza no Calvário. No Calvário mostra quase que um desespero de Jesus, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Essa é a tristeza que Jesus sentiu, né? Jesus, enquanto humano, sentiu a tristeza da separação de Deus. Existem duas tristezas, na verdade. A tristeza boa, que o próprio Espírito Santo nos, digamos assim, nos proporciona. O próprio Jesus falou que iria para o céu e enviaria o Espírito Santo para convencer e entristecer-nos por causa do nosso pecado. E existe a tristeza ruim, que é a tristeza, né, que nós sentimos quando pecamos, mas não porque ofendemos a Deus, mas é uma tristeza porque essa tristeza nos leva a uma espécie de auto-idolatria. Veja a diferença, por exemplo, de Pedro e Judas. Pedro percebeu o pecado que ele havia cometido e ele se arrependeu. Ele se arrependeu e no momento oportuno, quando teve a oportunidade, ele pediu perdão para Jesus. Judas não. Judas tinha uma autoimagem muito elevada e assim, ele viu que ele pecou, ele viu que ele fez a coisa errada, mas ele não conseguiu pedir perdão, porque ele tinha criado uma espécie de autoidolatria, né? A sua imagem. Essa é a diferença. Santo Agostinho vai nos dizer que o nosso coração anda inquieto enquanto não está no amor de Deus. Essa que é a verdade, porque Deus nos criou para a magnanimidade. Deus nos criou, né, para ser preenchidos somente pelo amor dele, né? É por isso que nós sempre estaremos tristes quando estivermos longe de Deus. E deixa eu te falar, no nosso pecado, com nossa maneira de agir, nós provocamos a ausência de Deus. E quanto mais nós pecarmos, quanto mais nós nos enveredarmos por esse caminho, mais nós estaremos na ausência de Deus. Não porque Deus queira se afastar de nós, não. É porque nós nos afastamos de Deus. E aí essa tristeza vem tomando conta de nós. Por que hoje existem tantos motivos, né? Tantas depressões, tantas tristezas? O mundo hoje vive triste, porque se ausentou de Deus. Por que hoje existe tantos suicídios? Por quê? Porque se afastou de Deus. Santo Agostinho já dizia que quanto mais nós nos afastarmos de Deus, mais nós nos aproximaremos do abismo, do nada. É preciso voltarmos para Deus. É preciso fazer um exame de consciência sincero e ver o quanto nós ofendemos a Deus pelo nosso pecado. E sim, depois de arrependido, pedir perdão a Deus. E com toda a certeza Ele estará novamente presente no nosso coração. E então nós sentiremos alegria de novo por estarmos libertos do mundo, por já não estarmos mais sob o domínio do mundo, mas estar no coração chagado de Jesus. Deus te abençoe. É tempo de refletir. É tempo de se alegrar com a ressurreição de Jesus. Deus te abençoe.